E o tema dessa noite que Deus colocou no meu coração: a cruz levou embora a minha culpa. A cruz levou embora a minha culpa. Mas eu vou me basear em Miqueias, no capítulo 7, 18 a 19, que vai ser o versículo base para a gente. A cruz levou embora a minha culpa. Coloca aí o versículo bíblico aí. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esquece a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós. Pisarás nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Quem não tem sentimento de culpa? Quem não se sente culpado por alguma coisa? Nós, pais, nossa, como a gente se sente culpado. Quando um filho erra, quando um filho sofre, quando um filho faz alguma coisa, nós olhamos para nós, onde eu errei. Quem nunca pensou isso como pai ou mãe? A gente tem a tendência natural de achar que o erro é nosso. Se ele tem uma doença, e aí agora é genética, a culpa é sua, aí a gente faz culpa para nós. Somos culpados. Então, a gente carrega a culpa. E às vezes a gente sofre por isso. E às vezes a gente carrega por muito tempo. Quantas culpas nós deixamos nas nossas costas e carregamos? Às vezes por uma escolha errada, às vezes por um pecado que nós cometemos, às vezes por um erro que nós fizemos, uma escolha lá atrás. Quantas vezes eu já conversei com pessoas que falam: hoje eu sofro porque lá atrás eu escolhi errado. E carrega essa culpa por muito tempo. Por muitos dias e anos, talvez a vida toda. Eu já ouvi gente dizer: eu nasci para sofrer, pela culpa que eu carrego. E a gente carrega muita culpa. Mas nessa noite, o Senhor quer nos mostrar que a cruz levou embora toda a culpa, que não precisamos carregar essa culpa. E eu quero contar uma história. Já estava com saudade de contar a história, viu, gente? Estou cheio de história nova. Estou cheio. Na Inglaterra dos anos de 1800, a Inglaterra passou por um grande flagelo. E foi desencadeado, então, a morte de milhares de pessoas, em decorrência da difteria. Então, difteria é a coisa chique para falar dor de barriga das brabas, né? Então, difteria, mas daquelas brabas mesmo, que a gente tem de vez em quando. E a família real também foi atacada por essa doença, com a morte de seus componentes. E a princesa Alice, filha da rainha Vitória, perdeu o esposo e um dos seus filhos também. Mas sobrou um, que ficando apenas o último filho, também foi contagiado pela doença, uma criança pequena, de 8 anos de idade. E ele ficou acamado, doente. E a mãe é algo extraordinário, né? Eu acho que Deus, quando fez a mãe, Ele colocou o poder de amor profundo. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Então, aquela mãe cuidando do seu filho, o filho: mãe, me dá um beijo. Eu preciso de um beijo. E aquela criança doente, moribunda, à morte, a mãe tinha uma grande escolha: se eu beijá-lo, pegarei a doença e vou morrer. Mas como eu posso deixar de beijá-lo? A história conta que a mãe beija o seu filho e custou-lhe a própria vida. A mãe também foi infectada e ela morreu, e o filho morreu. A gente viu isso há uns anos atrás. O desespero de pessoas internadas, morrendo, só porque queriam um beijo. Mães, filhos, e vai por aí afora. E quando eu li essa história, eu entendi o grande amor de Deus. Deus também se inclinou para nós, a humanidade, cheio de culpa, perdidos, doente, com uma doença, que precisávamos de um beijo, de um Deus que ama. Ele então nos beijou, enviando o seu Filho para morrer naquela cruz. O amor de Deus, na cruz do Calvário, foi o beijo de Deus para a humanidade.
porque Ele nos ama. Um beijo e uma morte do seu próprio Filho, por amor a cada um de nós, para dizer, eu levei na cruz do Calvário todas as vossas culpas, não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, o Salvador. Ele beijou a humanidade por amor, nos amou na cruz do Calvário. Morreu, mas só que Ele não ficou lá, Ele ressuscitou. O beijo foi doloroso, o beijo foi pesado, o beijo foi grande, dolorido, mas foi necessário para mostrar o amor. E o mais interessante, que mesmo na cruz, o próprio Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mesmo sendo maltratado, mesmo sendo humilhado, machucado, Ele ainda foi capaz de beijar e de amar. A morte de Jesus na cruz nos liberta então de toda a culpa e nos traz para perto de Deus. Eu e você estávamos separados de Deus, longe de Deus, pelos nossos pecados. Não tem ninguém santo aqui. Não tem ninguém perfeito. Às vezes a gente faz uma imagem da igreja. A igreja é o lugar de gente perfeita. Não! Ninguém é perfeito. Todos nós lutamos com a doença chamada pecado e necessitamos da graça e do beijo de Deus. Fazendo uma alusão ao beijo. Não somos perfeitos. E quando a gente começa a entender isso, a gente vai olhar para aquelas pessoas lá fora, aquelas crianças maltratadas, aqueles drogados, aqueles que estão longe de Deus, que eles também precisam ser beijados e amados por Deus. Porque a diferença é que nós entendemos essa mensagem, mas eles também precisam entender essa mensagem. A igreja precisa se despedir de todo o preconceito, de toda religiosidade sem sentido e mostrar verdadeiro um Deus que ama, porque eu e você estamos separados. Deus então veio, nos cola novamente a Deus, através da cruz do Calvário, somos ligados novamente a Jesus. E aí, a culpa vai embora. Somos libertos da culpa. Deus, na sua palavra, nos dá 2 exemplos que vai mostrar muito essa libertação da culpa, que muitas vezes a gente escolhe ou um ou outro. E eu pego 2 personagens bíblicos para falar da diferença da culpa que a gente também precisa se libertar. O primeiro exemplo que a gente precisa entender é que a gente precisa olhar para Deus. Falar, Senhor, me ajude a amar. Tenhamos em mente que o homem encara o perdão de maneira diferente daquilo que Deus age. A gente encara o perdão diferente. Sabe como a gente age? E eu já vi muita gente pregar sobre isso. Eu perdoei, mas não esqueci. Eu perdoei. Perdoar é esquecer sem dor. Linda essa frase. E eu vivo ela também. Perdoar é esquecer sem dor. Mas Deus não é assim. Deus é diferente. Deus esquece. Deus lança fora. Nós, humanidade, usamos essa frase, mas Deus nos traz para uma dimensão maior, da cruz libertando diferentemente. Deus é diferente, Deus perdoa, Deus jamais se lembra, Deus perdoa e não se lembra mais. A Bíblia fala que dos nossos pecados, Deus não se lembrará mais. Ele joga fora toda a culpa. Então, eu e você, a gente perdoa, a gente até fala, né, Arthur? Eu perdoei, beleza, mas lembro sem dor. E a gente vive bem com isso. Eu, você, todos nós fazemos isso. Atire a primeira pedra quem nunca falou essa frase. Mas Deus não. Deus tira fora toda a culpa. Deus lança fora. E eu falo de 2 exemplos para entendermos isso. O primeiro deles é um personagem muito interessante, chamado Judas Iscariote. Ele vai falar do remorso, e vai falar sobre esse peso que ele carregou e como ele agiu. Judas era um dos apóstolos. Judas era o que cuidava da caixa. Judas era o flamenguista da turma. Judas estava no meio da... Né? Sempre tem. Sempre tem. E aí, eu acho interessante que Judas, ele... Tem um episódio lá em Betesda, que uma mulher vai chorar aos pés de Jesus. E aí está lá Judas, está os apóstolos, todo mundo lá. E a mulher derrama um perfume caríssimo. A gente não tem dimensão isso porque a gente usa Avanço, Rexona, né? Então a galera mais antiga vai entender do Avanço aí, né? Avanço era uma acho que ainda existe isso, né? Era uma garrafinha de plástico assim, que não é igual a aerosol não. Saiu um jato, matava CC, micróbio, macumba, tudo. Tudo.
Era só jogar aquele jato. É o Advanço. Né, Cássio? Conhece? Aí agora o negócio está mais chique. Então naquela época, o perfume era caríssimo. Era talvez um ano de salário. E aquela mulher então derrama. E Judas, olha o Judas aí. Rubro-negro. Para quê? Podia dar para os pobres. Como se ele tivesse preocupado com tudo isso. Ele era um ladrão, ele era cobiçoso, ele deixou Satanás entrar dentro dele. A triste consequência foi o pacto que ele fez com o sacerdote para vender Jesus por 30 moedas de prata. Ele traiu o mestre por 30 moedas de prata. A prata naquela época era valiosíssimo. Mais do que o ouro. Era prata. E ele vendeu. Mas depois de planejar, ele não se apartou de Jesus. Ele planejou tudo isso, ele armou tudo isso, ele falou um monte de coisa, ele roubava, ele fazia tudo, mas estava lá com Jesus, todos os dias, ainda na maior cara de pau. Como diz a linguagem mais nova, falciano. Estava lá. Mas aí, depois de planejar, ele ainda beija o mestre e entrega Jesus. Após esse ato, Jesus foi levado prisioneiro. E Judas agora, quando vê aquela situação, claro que ele não imaginava que ia acontecer tudo aquilo. Mas aí, vem no coração dele o sentimento de remorso, de culpa. Não tinha outro jeito. Ele sentiu muita culpa. Ele foi atormentado pelo remorso. E isso o levou à morte. Ele se suicidou, ele se matou diante daquele peso. Quantas pessoas se matam pelo sentimento de culpa? Às vezes não mata fisicamente, mas mata o seu amor, mata o seu marido, mata a sua esposa emocionalmente, mata os seus filhos emocionalmente, por remorso, sentimento de culpa, e carrega isso por muito tempo. A gente precisa aprender a destronar a gente e colocar Deus no lugar. Se parássemos aqui, não haveria esperança para nós. Muitas das vezes, nós também trocamos Jesus, não por moeda de prata, mas pelos nossos pecados e desejos. Trocamos Jesus por tantas coisas. Nós trocamos Jesus pela nossa cobiça, pelas nossas mentiras, pelas nossas falsidades, pela nossa falta de compaixão, pela falta de evangelização, pelo evangelho que liberta, salva e cura as pessoas, pela uma religiosidade vazia e sem sentido. A gente mata Jesus e troca Jesus pelo nosso eu, a minha vontade que tem que reinar. Eu tenho que estar no trono, é a minha vontade que tem que ser feita. Mas Deus nessa noite quer destronar você e colocar o Senhor Jesus. Judas teve remorso. E numa linguagem nordestina, se lascou. Mas aí vem outro personagem, Pedro, impulsivo. O Pedro acompanhou Jesus a partir do milagre da boda de Caná, que é aquele casamento, quase em todos os lugares. Teve a oportunidade de presenciar vários milagres de Jesus. Pedro estava ali no meio da turma, ele viu tanta coisa. Ele que pergunta aquela frase assim: mestre, quantas vezes nós devemos perdoar? E a gente vai ver lá na frente que ele também negou, vou falar um pouquinho disso, mas aí ele joga essa para Jesus: Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Fala sério, gente, quantas vezes a gente tem que perdoar? A gente não quer perdoar nenhuma, imagina 70. No máximo 3, um é bom. Né? Um é pouco. 2 é bom. 3, aquele infeliz vai ter que morrer com uma paulada na cabeça. Não tem outra solução. É ou não é? A gente desiste, a gente esquece, a gente mata aquela pessoa. Às vezes ela até merece, com a nossa justiça, mas a justiça de Deus é diferente. Pedro é aquele que perguntou 70 vezes 7. Ele deve ter ficado bravo com Jesus, né? Eu acho que ele fala: Jesus, ele queria que Jesus falasse assim, 3 vezes Pedro. Ele falou: agora eu vou pegar uma peixeira, vou enfiar no meu irmão. Mas Jesus falou 70 vezes 7, quebrou ele. Pedro acompanhou Jesus no Getsemane, mas foi o seu momento da prisão, Jesus, até no alto da audácia de cortar a orelha de um soldado. O soldado foi lá: Pedro, não, mestre, que isso? Aqui não. Logo depois, ele nega Jesus.
Eu fico imaginando essa cena. Tem fofoqueiro já há muito tempo, né, gente? Eu acho que a humanidade nasceu já com a fofoca. Porque o Pedro estava lá, quietinho, vendo de longe, sofrendo. Porque ele estava também sofrendo com a morte de Jesus. Aí vem uma fofoqueira lá. Você não é um deles? Aqui, ó, eles é um. Olha, tinha um personagem da escolinha do professor Raimundo, que quando o professor Raimundo fazia uma pergunta para ele, ai meu Jesus Cristinho, já me descobriu aqui, fala, seu. Já ele falava alguma coisa, né? O pessoal da antiga vai lembrar. Quem é novo vai lá no YouTube. Ai meu Jesus Cristinho, já me descobriu aqui. Aí ele nega. Depois ele fala de novo, você não é, ele nega de novo. Pedro também negou. Pedro também errou. Tudo isso junto não traduzia o seu sofrimento. Ele traiu o mestre. A sua reflexão provou dentro dele que Pedro precisava de arrependimento. Pedro então chora quando o galo canta. Ele reconhece o seu erro. E ele faz uma coisa que a gente precisa aprender a fazer: reconhecer que pecamos. A gente não reconhece. A gente dá desculpa até para Deus. Senhor, eu fiz isso por causa disso, por causa daquilo, eu fui levado àquilo, Satanás me tentou, eu caí e tal, pá. A mesma coisa. A cruz do Calvário me liberta da culpa. Quando Pedro entendeu isso, que ele precisava se arrepender, certamente nesse exato momento do arrependimento, ele foi libertado da culpa. Arrependimento gera perdão. Olha que interessante. Às vezes a gente carrega a culpa porque a gente não se arrependeu ainda. Eu nunca vou ser um pai 100%. Nunca vou ser um pastor 100%. Nunca vou ser um amigo 100%. Eu vou errar, eu vou falhar. Às vezes eu vou... Marido e mulher. Né? A gente briga. E às vezes a gente fala coisa que não deveria. Precisamos voltar e se refazer. A gente precisa reconhecer isso, mas a gente precisa se arrepender. O arrependimento gera libertação. O arrependimento libera o perdão de Deus. Porque se compararmos esses dois, um traiu, o outro negou. A diferença não está no tipo de ação praticada, mas sim no tipo de arrependimento experimentado. Lembre-se, Deus não quer que a gente peque. Deus quer que a gente se arrependa. Deus não existe no pecado. Para Deus não existe pecado, pecadinho, pecadão. A gente que bota o negócio. Sete capitais. Não tem nada disso na Bíblia. O pecado de enganar ou de mentir é o mesmo de matar. É pecado. Eu preciso reconhecer isso. Que eu preciso mudar. Quando essa semana eu estava preparando esse sermão, Deus fala no meu coração: nós precisamos reconhecer os nossos erros. Não somos super crentes. Falhamos. Precisamos do perdão de Deus. Precisamos libertar a culpa. E quando a gente erra, a gente carrega uma culpa muito grande. A gente carrega uma mochila cheia de pedra. Mas nessa noite, Deus quer que a gente se livre desse peso. E eu quero terminar com uma história. Comecei com uma história, eu falei que estou com estoque novo, né? Terminar com uma história. Um governante visitava anualmente o presídio, a fim de conceder o perdão a um dos condenados. Ao interrogá-lo sobre o motivo da sua condenação, ouvia sempre a mesma resposta: eu fui injustiçado, estou aqui pagando algo que eu não fiz. E foi assim com várias pessoas. Até que o governador encontrou um que lhe deu uma resposta diferente das anteriores. Ele disse assim, o homem: eu estou aqui porque eu cometi um erro. Eu estou pagando pelo mal que pratiquei. Esse foi então escolhido pelo aquele governador para ser liberto. Quando o criminoso admitiu o seu erro, o governador, ironicamente, lhe falou: eu vou libertar você, porque você é muito mal para ficar com gente muito boa aqui dentro dessa cadeia. Então, às vezes, nós nos achamos muito bom dentro da igreja. E Deus está fazendo milagre lá fora, para aqueles que reconhecem que são maus. A gente precisa reconhecer que nós erramos, que nós falhamos, que nós não somos perfeitos. Temos que fazer amizade com pessoas diferentes de nós, que pensam diferente, que até faz coisas diferentes. Precisamos falar que Deus a ama,
que nós não somos juízes para julgá-las, mas somos a igreja de Jesus, que prega a cruz, que salva, que cura, que liberta e que transforma. Lembre-se que o perdão divino é completo, pois ele esquece todo o mal. Deus, no momento da confissão, concede a nós pecadores o perdão imediato dos nossos pecados. Ele nos dá uma nova oportunidade de vida. Se de alguma razão você hoje está sofrendo, talvez por um ato que você prejudicou alguém, que a gente faz isso, a gente prejudica às vezes as pessoas. Uma palavra que ofendeu, um pecado contra Deus, saiba que você pode desfrutar da paz que tanto almeja. Basta ir à cruz, confessar o seu erro e confessar o seu perdão. Grave na sua mente: Deus não precisa de tempo para perdoar, só de coração arrependido e contrito. Deus não precisa de tempo, Ele perdoa hoje. Não carregue essa culpa. O diabo, ele é acusador, né? O diabo quer dizer isso, acusador. Ele vai acusar. Você fez isso lá atrás, você fez essas escolhas lá atrás, você está sofrendo por causa disso. Ele vem com o dedão. Mas o Senhor, nessa noite, lança fora toda a culpa. Confesse seu pecado ao Senhor. Os púlpitos pararam de falar de pecado, mas a gente precisa falar, nós somos pecadores e precisamos de arrependimento. E eu quero convidar a cada um de vocês a pedir perdão ao Senhor. Talvez de uma palavra que não deveria ter falado, de uma atitude que não deveria ter tido, uma coisa que você fez que é feio. Todos nós fazemos. Se realmente passar um telão da nossa vida no céu, como algumas pessoas brincam, isso não vai acontecer, não é bíblico. Mas o pessoal fala que vai ter um telão contando a nossa vida. Misericórdia de nós. Mas isso não acontece. Porque Deus nos ama e perdoa. E nos faz de novo. Não carregue essa culpa. Não deixe que nem as pessoas te acusem, se você confessar e colocar diante do Senhor. Aí, quando a gente se arrepende, o perdão começa a brotar no nosso coração. Aí a gente é capaz de perdoar o outro, Arthur, e não lembrar mais. Aí a gente é capaz de entender e receitar o perdão de Deus e ser capaz de amar aquele outro pessoa. A gente é capaz de conversar com aquelas pessoas que pensam totalmente diferente de nós. A gente é capaz de olhar para o ser humano com compaixão e graça. O que falta nas igrejas de Jesus Cristo é compaixão e graça. Graça é o quê? Não mereço. Ninguém merece. Mas Deus ama. Deus dá. Deus abraça. Deus beija. Eu queria convidar você a cantar esse cântico. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta meu coração. Como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Oh Deus, como é bom estar na tua presença, Senhor. Não meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Eu quero fazer um convite a você. Talvez nessa noite você ainda não entregou a sua vida a Jesus. Talvez carrega uma culpa. Talvez você... eu tenho que melhorar tanta coisa. Quando eu melhorar, Deus quer perdoar agora.
Talvez a sua história, você errou, fez uma... sei lá. Deus não te condena se você se arrepender e entregar a sua vida a Ele. Alguém nessa noite que quer entregar a vida a Jesus, eu quero convidar a levantar a mão e dizer: eu quero Jesus no meu coração. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Deus abençoe. Pode baixar a sua mão. Pode baixar. Se Deus está falando com você, entregue a sua vida a Jesus. Há mais alguém que quer fazer isso? Não se preocupe. Eu não vou chamar você daqui à frente, mas eu vou orar com você depois. Sabe por que eu falo isso? Porque nessa hora o inimigo tem que sair da tua vida em nome de Jesus. Porque você está dizendo: Senhor, toma o teu lugar aqui agora. Há mais alguém que está sentindo o toque de Deus, quer fazer isso? Levante sua mão. Vou orar com você depois. Talvez você está carregando uma culpa muito grande. Eu queria que a igreja ficasse em oração agora. Não fique pensando quem vai levantar a mão ou não, porque agora o Espírito Santo de Deus vai quebrar cadeias nesse lugar. Deixa Deus trabalhar. Você é um agente da oração agora. Deus abençoe. Pode baixar sua mão. Talvez você está aqui nessa noite, tem carregado muitas culpas. Satanás tem te acusado. Nós vamos quebrar agora em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo de Deus. Você não vai carregar essa culpa. Vai ser liberto pelo poder de Jesus, Salvador. Mas pastor, eu sou crente, mas está carregando culpa. Deus nessa noite quer te libertar. Deus nessa noite quer tirar de você esse sentimento. Mas nós precisamos repreender o inimigo sobre a tua vida. Levante sua mão e diz: eu quero me sentir liberto dessa culpa que Deus... Ninguém está olhando, é você e Deus. Se Deus está falando com você, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Deus abençoe. Pode baixar sua mão. Não olhe para ninguém agora. Não deixe o inimigo usar a sua vida agora. Agora Deus vai usar a sua vida. Porque nessa noite está tendo libertação do Senhor nesse lugar. Deus está falando com você. Quando você levanta a mão, você vai quebrar essas cadeias, porque o diabo não vai ter mais domínio sobre a sua vida. Deus abençoe. Deus está falando com você. Deus abençoe. Pode baixar sua mão aqui na minha direita. Deus abençoe. A igreja orando. É uma batalha espiritual, queridos. Tem gente carregando muitas culpas nessa noite. O Senhor falou: eu quero transformar, eu quero mudar isso. Um sinal para o Senhor. Porque o diabo tem que sair, ele não pode entrar na nossa mente, mas ele vê tudo que está acontecendo. Mas agora, em nome de Jesus, cai as muralhas do mal sobre a tua vida. Há mais alguém que está sentindo o toque de Deus e quer levantar a sua mão? Aproveita esse momento, porque nós vamos orar. Se Deus está falando com você agora, é a sua hora diante de Deus. Não é diante do pastor. Não vamos julgá-los, não temos que julgá-lo. Deus quer libertar, Deus não quer julgar. Há mais alguém? Deus abençoe. Pode baixar sua mão que eu vi. A igreja está em oração. Vai repreendendo o inimigo nessa noite. Há mais alguém? Nós vamos orar. Eu quero falar com você de casa agora, que Deus está falando no meu coração. É para você que está assistindo esse culto aqui. Ore ao Senhor nessa noite. Deus quer trazer cura na sua casa. Deus quer libertar esse sofrimento. Essas lágrimas que você está sentindo, Deus quer enxugar o seu coração também. Essa semana Deus está falando ao meu coração, e eu quero trazer para você em nome de Jesus. Ore ao Senhor agora por essa libertação que você precisa. Ah, mas alguém, nós vamos orar. Nós vamos cantar a segunda parte, vamos orar. Vamos louvar ao Senhor. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Do alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se
que te clama, que te chama pelo nome. E as lutas vêm tentando, mas nós seguimos com Ele. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Fiéis escuros e não procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer contigo até o fim. E a sua santo, distante. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Como é bom viver na presença de Deus. Como é bom experimentar a cura de Deus. Como é bom experimentar a libertação de Deus na nossa vida. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Pai, toma cada um nas tuas mãos. Ó Deus, que haja cura, salvação, libertação. Repreenda o inimigo sobre a nossa família, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja. Ó Deus, toma o teu lugar. O Senhor está entronizado no trono dos nossos corações. Nessa noite te exaltamos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.